Nós vamos fazer aqui a primeira parte do walkthrough do Webmaster Tools, de tudo que a gente for encontrando, e depois a gente vai utilizar um outro documento, um Word, para anotar exatamente os pontos de atenção e o que pode ser feito a respeito dele. Quando a gente entra no Search Console, a gente começa sempre por esse painel aqui inicial, e ele traz as coisas mais importantes, as informações mais importantes para fins de busca que o Webmaster Tools concentra, ou seja, é o status atual, se existe alguma espécie de erro, que tipo de volume de busca está se revelando, que é essa parte de Search Analytics, depois nós vamos entrar nisso, e os sitemaps que foram submetidos e o resultado final dos sitemaps. A gente vai começar por ali, mas depois eu vou entrar especificamente em cada um dos itens. Esse capítulo aqui agora vai ser só sobre o que tem no painel, o próximo é sobre os demais itens, e se necessário um terceiro para alguma coisa em minúcias que seja mais complicada. Vamos lá. Com relação a erros de rastreamento, a gente verifica que não existe nenhum erro específico de rastreamento, tem apenas alguns erros 404 que foram encontrados. Esses erros 404, eles têm sido mais ou menos constantes e eles todos estão relacionados à agenda. Isso é uma informação que a gente já tinha conversado, Túlio, quando a gente te visitou em julho, foi a razão pela qual a gente resolveu desconectar a agenda e depois a gente verificou que apesar desses erros acontecerem, a parte da agenda de fato traz bastante volume para o site. Então, vamos dizer, é um problema entre aspas, né? Ele se torna um problema depois que a página não é mais encontrada. Isso pode ser resolvido com o sitemap. E eu já vi que você tentou submeter e deu erro ali. Então, nós vamos botar o primeiro ponto de atenção, é possível, de alguma forma, a gente resolver esses erros 404, que são gerados pela agenda. Se não for possível, existe alguma outra solução, mas de qualquer forma a gente já sabe que não vale a pena desligar a agenda. Então, essa é a conclusão inicial aqui. Entrando agora na parte de sitemaps. Depois a gente vai olhar a parte de search. Com relação aos sitemaps, o primeiro ponto que a gente verifica é de fato que existem muitas páginas submetidas para muito poucas páginas de fato indexadas. É esse número aqui, ó, 1411 enviadas para 209 de fato indexadas. A gente vai olhar agora quais foram os casos exatos onde as páginas não foram indexadas, porque o Yoast ele gera vários sub-sitemaps. Bom, a primeira coisa que a gente verifica aqui é que você não submeteu o sitemap principal, que é o sitemap dos sitemaps, né? Isso aí o Yoast permite fazer e a primeira consideração, então, é submeter o sitemap dos sitemaps. Ele não vai gerar nenhuma página indexada, eu sinceramente não sei qual é o efeito, mas eu sugiro sempre fazer isso. Segunda sugestão é a seguinte, nós estamos vendo aqui que tanto author quanto category está tendo erro de submissão, então a nossa sugestão é resubmeter o sitemap de categoria e também o sitemap de tags aqui, até que ele seja aceito, né? A mesma coisa acontece com os eventos. Eu realmente não sei por que o sitemap não está sendo aceito. A gente vai olhar agora os erros, mas a gente vai verificar que os erros eles realmente não trazem uma informação final que a gente possa verificar. Então, a primeira sugestão realmente é resubmeter todos esses mapas que estão dando erro. Uma coisa importante é a gente ver que os posts, tá? Que é o teu sitemap de posts, que é esse aqui, ó, esse terceiro aqui, ele teve 210 páginas submetidas e 209 indexadas, e 970 imagens enviadas e 945 indexadas. Quer dizer que na carne do teu site está tudo dando certo, tá? Então vamos olhar aqui o erro da categoria só para verificar se é alguma coisa de fácil resolução. E se não for, o primeiro passo é resubmeter e depois a gente verifica o que realmente está acontecendo. Aqui diz que esse erro é uma questão de formato, diz que esse sitemap está com a tag de HTML, tá? Portanto, como os outros sitemaps não estão com esse erro, como a gente pode verificar aqui, ó, entrando no
sitemap de posts, que foi o que foi mais bem sucedido. Olha aqui, tá aqui, ó, esse aqui. Ele não conteve nenhum erro, tá? Então, eu acredito que foi um erro específico dessa submissão específica, porque pode ver que tanto este aqui quanto o outro estava como XML. Então, simplesmente ressubmeter aqui e verificar se com isso já se resolve o erro. Se não acontecer, nós vamos ter que fazer uma análise mais profunda. Então, só para finalizar, o takeaway aqui é ressubmeter o sitemap principal gerado pelo Yoast, que é aquele sitemap de sitemaps, ressubmeter o K-Theory sitemap, os tag sitemaps e os event sitemaps. Se quiser ressubmeter o author também, tudo bem, mas ele não é as páginas de autor, elas não têm um valor muito grande para busca em geral, mas seria essa a nossa sugestão. Por fim, a gente vai dar uma olhada rápida no Search Analytics, tá? Porque, na verdade, eu quero que isso aqui seja objeto de uma análise posterior, com mais detalhes, depois que a gente verificar o resto. Eu estou abrindo aqui para 90 dias, eu estou olhando aqui impressões, CTR e posição, além dos cliques, que é onde normalmente está aberto. Bom, o que a gente verifica aqui é que o teu CTR de 2,45% é um CTR, vamos dizer, um pouco baixo, tá? Ainda mais se a gente verifica que os termos principais teus aqui tem um CTR alto, como tu pode ver aqui, né? O que isso pode significar? Significa que ou eles realmente estão numa página muito abaixo e aí isso diminui, e também significa que talvez a chamada do site, que é o title, que fica, talvez seja um pouco curto e esteja um pouco vamos dizer, em tom de conversação, né? Uma forma da gente verificar isso é a gente vendo de que forma que o teu site aparece, mesmo por uma busca que tem um volume alto. Então, por exemplo, aqui nessa daqui, que é o Monkey Bar, ele está um pouquinho mais descritivo, o Monkey Bar in the Bikini House. Então, ele é um pouquinho mais descritivo do que a média dos teus posts. Alguns dos seus posts acabam estando um pouco genéricos demais e curtos até. Então, talvez a gente poderia estar vendo uma forma de reconsiderar os titles, tá? Esse aqui, Exploring Lovely Bergman Keys, que você tem um volume grande, o nome dele é legal. Agora, essa coisa de utilizar só caps, talvez, não seja o ideal para a leitura. Então, essa seria a segunda sugestão. A gente começar a utilizar para o title do Google caps altas e baixas para uma melhor leitura. E, em segundo lugar, transformar o title como uma coisa mais conversacional. É o caso desse Explore Lovely Bergman Keys aqui. Ele é razoavelmente conversacional, ele só está um pouco estranho com essa caixa alta. Bom, essas seriam as primeiras observações com relação a partir do Search Console. Eu vou fazer uma segunda parte com detalhes com relação aos demais itens aqui do lado. Mas essa é a parte do painel. Beijos.